Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Deia Caldarte e vim esclarecer com vocês mais uma dúvida do Enseja 2020, questão 10. Iniciem sempre pela pergunta, porque a pergunta nos direciona ao que realmente está pedindo ali naquela questão, tá? E às vezes o texto acaba nos induzindo a cometer o erro, tá? A longa permanência de atletas do futebol feminino na seleção brasileira, numa faixa etária considerada avançada para o esporte, ocorre devido a: letra A, pouca competitividade nos campeonatos. Letra B, força do vínculo entre as atletas e a seleção. Letra C, capacidade de adaptação e resistência muscular. D, falta de incentivo para a modalidade. A gente já viu que tá falando sobre o futebol, nesse caso o futebol feminino, né, e do Brasil. Eles querem saber por que a faixa etária é avançada na categoria das meninas. Então vamos lá para o texto. Essa foi provavelmente a última Copa do Mundo de futebol feminino em que o público teve a chance de ver o trio de veteranas Marta, Cristiane e Formiga, atuando juntas em campo. Formiga já chegou aos 41 anos e agora disputou sua 7ª Copa, não deve voltar aos gramados para o Mundial de 2023. No atual elenco da seleção feminina, por exemplo, são poucas as jogadoras que têm menos de 30 anos, sendo que, no masculino, essa faixa etária não é vista com tanta frequência entre os jogadores convocados para a seleção. Então, olha só, o que a gente verifica nisso, né? Tá falando sobre o futebol feminino, deixa eu pegar aqui, ó, futebol feminino, tá? E seleção brasileira, tá? Porque, o que eles querem saber? Porque que existe, né, é uma faixa etária avançada. Olha ali, tá falando sobre Marta, Cristiane e Formiga, juntas em campo. No atual elenco da seleção feminina, por exemplo, são poucas jogadoras que têm menos de 30 anos, sendo que no masculino, essa faixa etária não é vista com tanta frequência entre os jogadores. Ó, as meninas, elas já iniciam o trabalho, né, o esporte em si, sendo mais velhas do que os rapazes, né? Isso ocorre porque tem pouca competitividade nos campeonatos? Não tem nada a ver com isso. Independente, tem sim competições. Letra B, força do vínculo entre as atletas e seleção? Não. Até porque já está dizendo que elas são de uma geração que para o feminino é tardia, né? Elas começam a praticar o esporte mais tarde. Letra C, capacidade de adaptação e resistência muscular, não tem nada a ver com isso. E não fala também no texto ali, ó. Não fala em momento nenhum que a partir de tantos anos eles vão ter uma adaptação e a resistência muscular frente a isso, né, ao esporte do futebol. Falta de incentivo para a modalidade? Letra D, sim. A gente ainda, infelizmente, falta muito incentivo na modalidade do feminino. A gente vê muito mais, né, a modalidade masculina sendo incentivada e sendo, inclusive, mais bem pagos, né? Um abraço, pessoal!